Instagram. Olá, tudo bem, gente? Chegando aqui no YouTube também, Instagram, YouTube. Isso. Que alegria! Sejam todos bem-vindos. Quem está ao vivo, quem está assistindo depois. Muito bom estar aqui, mais uma vez, trazendo aprendizado que fez diferença na nossa vida e que, com certeza, fará diferença na vida de vocês. É uma alegria. E a gente está aqui falando diretamente do nosso consultório, no Centro de Cura dos Sentimentos, Uberaba, Minas Gerais. Não está frio aqui em Uberaba, né, Fernando? Está uma temperatura agradável. Muito amena. E hoje a gente escolheu, estamos vendo aqui, ó, amigos chegando, a Rejane, nossa amiga, a nossa querida neta, Ana Clara. Que bom, Rejane, que bom que você está aqui também, Ana Clara, que está aqui na nossa casa, nossa netinha, e está nos assistindo também. Muito bom, sejam todos bem-vindos. A gente escolheu esse tema hoje porque, assim, nós vamos estar falando com vocês, mas também conosco mesmos. Claro. Porque todo mundo, vez ou outra, a gente acaba caindo na imaturidade. A gente escorrega, né, Eliane? Escorrega naquela casca de banana que chama imaturidade. Isso. Então, é um tema importante para a gente refletir e introjetar mesmo, para a gente mudar a nossa própria vida, para a gente crescer, finalmente. Bianca, bem-vinda. Inês, boa noite, bem-vinda. Então, vamos lá. Eu listei aqui algumas situações onde a gente demonstra a nossa imaturidade e o que a gente deve fazer para melhorar tudo isso, né? Uma delas é quando a pessoa fica emburrada quando alguém vai contra as ideias dela. Não é, Fernando? A pessoa emburra. Se a pessoa não concorda com o ponto de vista dela, então não serve. Aquela pessoa não serve, então seria o quê? O que a gente estava comentando hoje, inflexibilidade, né, Fernando? Inflexibilidade. E todas essas pessoas imaturas, elas têm essa característica inflexível, tá? Ou elas são, vamos dizer assim, elas têm uma característica meio extremista também. Ou elas são a favor de uma coisa ou são contra, tá? E não gostam do meio termo. E a gente tem que lembrar que as pessoas inflexíveis, geralmente, mais na frente, ao longo da vida delas, vão desenvolver o quê? Problema em articulação. Isso é o que a psicossomática fala. Com certeza. Tá? Então, a pessoa extremista, que é a pessoa inflexível, vai ter problema lá na frente Dor com o no joelho. Começa com artrose, artrite, que na realidade são doenças autoimunes. Tá? E essa inflexibilidade tem a ver com imaturidade. Porque a gente precisa entender que é muito bom que outras pessoas tenham pontos de vista diferentes. Por quê? Porque é com isso que a gente aprende. É com isso que a gente cresce. Então, isso é muito importante. A gente aceitar o ponto de vista do outro, pensar, não ficar batendo de frente, achando que é sempre o dono da verdade. Exato. Né, Fernando? E a pessoa ela tem que procurar, para evitar o imaturo, é aquele que está sempre no extremo, tá? Ou é generoso demais, ou é egoísta demais, tá? E para a gente combater isso, esse extremismo da imaturidade, a gente tem que procurar um eixo central, quer dizer, caminho do meio, caminho do meio. Equilíbrio. Tá certo? Caminho do equilíbrio, é o caminho do meio, tá? Então, quer dizer, a gente tem que procurar o quê? Ter bom senso. Porque o bom senso é a característica da pessoa o quê? Madura. Tá? Aquela pessoa que é centrada. Centrada por quê? Porque é equilibrada. Ela está sempre procurando ir pelo caminho do meio. É verdade. E outra coisa que a gente vê, e você até falou, às vezes é generosa demais ou egoísta demais, pessoas que ficam tentando o tempo todo ter a aprovação do outro, agradando o outro para ser aprovada. É baixa autoestima e é imaturidade também. À medida que a gente vai amadurecendo e reforçando esse amor próprio, a gente vê que é impossível agradar todo mundo. Né? Exatamente. Impossível. Então, aliás, isso é uma das, vamos dizer assim, é uma das receitas para você fracassar na vida, em todos os sentidos. É querer agradar todo mundo.
Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E para lembrar que ninguém agrada todo mundo, tá certo? A gente vê o Cristo, por exemplo, o exemplo do Cristo. O Cristo nunca se preocupou em agradar todo mundo. E quer dizer, e todo mundo até hoje, quer dizer, nós estamos aí procurando segui-lo, não é? Outra característica da pessoa imatura é se sentir injustiçada pelos outros, pela vida, vítima da vida. Isso acontece muito mesmo. A pessoa, ela acha que tudo que acontece é porque é para prejudicá-la e é também um certo egocentrismo, né? A gente achar que tudo que acontece é para nos prejudicar. É imaturidade também. Então, e a pessoa imatura, ela está sempre reclamando de tudo. Reclama do pai, reclama da mãe, reclama do governo, tudo é culpa do outro. Tá certo? É culpa do outro. Agora, também tem o outro lado do imaturo também, que é aquele que acha que tudo na vida é culpa dele. Quer dizer, como se fosse uma criança lá de 5 anos, que se sente culpada por tudo. O pai está brigando com a mãe, a criança acha que é culpa dela. Tá certo? Então, um outro tipo de maturidade. Exato, né? Porque o adulto imaturo também, ele tem esse viés também de achar que tudo é culpa dele. Tá certo? Ele é a cruz do mundo, vamos dizer assim. Tudo funciona em função dele. Tá? Ou é uma coisa ou é outra. Tá? Ou ele vai culpar só os outros, ou ele vai culpar ele. Isso é uma atitude bem infantil mesmo, né? Porque a gente vê as crianças agindo assim. Exato. As crianças, elas se sentem culpadas pelos erros dos outros, as brigas dos pais. Muitas vezes elas vão até guardando aquilo e lá no futuro vão precisar de um tratamento, de uma terapia, por conta disso que elas guardaram, essa culpa. E outras vezes elas jogam a culpa nos outros. Tudo que acontece, mas você que falou para eu fazer assim. Isso é infantilidade. Só que a gente vê muito marmanjo, sabe, hoje em dia, principalmente a gente vê nessa geração hoje, canguru, né, que é chamada hoje, que é a geração que não quer sair da casa dos pais. Cresce, sabe, estuda, aí inventa outra faculdade, um mestrado, um doutorado, e vai embora e não trabalha e quer ali, viver. Tudo na cacunda do papai e da mamãe. Tá essa geração é muito imatura. E muitas vezes os pais têm essa responsabilidade porque protegeram demais, foram dando demais. Então, e aí que a gente tem que ver que não adianta ficar agora querendo que o outro mude, caia, se conscientize, tome consciência, seja grato. Não, você pai, você mãe, que vai ter que tomar uma atitude e colocar esse filho no lugar. Colocar limite e falar mais não. Isso. Né? E permitir que os filhos se frustrem. Olha bem, gente. Isso é muito importante. Tá? Porque a pessoa imatura, ela tem o quê? Uma das características é a baixa tolerância a frustrações. Tá? Por quê? Porque os pais sempre protegeram. Tá? Então, quer dizer, os pais, na criação dos filhos, têm que permitir que a criança passe por momentos de frustração. Por isso que é importante para os pais saberem dizer não para os filhos. Tá importantíssimo isso. Tá? Isso aí deixa estar batido. Hoje em dia, os pais querem agradar os filhos de tudo quanto é jeito. Quer dizer, eles não permitem que os filhos se frustrem. E que nem esperem para ter as coisas, né? Para sonhar em ter alguma coisa. Não, já vão logo realizando todos os sonhos desses filhos. Está errado. Esses filhos não vão crescer. Porque é muito bom ficar, né, desse jeito. Nessa zona de conforto. Nessa zona de conforto. Entendeu? Uma coisa assim que, pessoalmente, a gente não concorda, por exemplo, é pai e mãe aceitar que o namorado ou a namorada do filho venha morar com ele em casa. Ora, pelo menos na nossa concepção, está errado, porque esse filho ou essa filha vão se acomodar. Não vão sair nunca, não vão assumir nunca. E sobra tudo para quem cuidar? Para a mãe, a líder ali do lar, né? Fazer tudo. Faz a comida, lava a roupa da nora, não, ou lava a roupa do genro. Lava até a roupa íntima da nora, pelo amor de Deus. E a gente vê muito isso, recebe aqui no consultório, às vezes, mães sacrificadas. E aí não adianta reclamar e achar
que esse filho ou essa filha vai tomar consciência, não vai. Se você não tomar a posição, se posicionar e falar, chega, eu não mereço esse tipo de vida, eu não aceito mais, começa a trabalhar, vai alugar um apartamento e vai morar com seu namorado, com a sua namorada, entendeu? É a pessoa que tem que se posicionar, né? Porque eu gosto muito de lembrar dos ensinamentos do Gasparetto. Ele falava assim, você está onde você se colocou. Não adianta você querer que o outro mude, é você que tem que mudar. Então, isso é importante. A gente, para que a gente também amadureça. A gente ficar esperando o amadurecimento dos outros é falta de maturidade. Né? Então, isso aí a gente lembra também uma das principais características, sabe de quê? Do imaturo. O que é? Baixa inteligência emocional. Tá? E isso é uma coisa que os pais também ficam devendo, hoje em dia, na criação dos filhos. Porque o que a gente vê os pais é priorizando a inteligência analítica, a inteligência da ciência, científica dos filhos. Tá certo? E esquecem da questão da inteligência emocional, tá? Que faz com que o jovem ele cresça e se torne o quê? Um adulto imaturo, com baixa inteligência emocional. Quer dizer, desenvolve a outra inteligência, mas a emocional fica devendo. E depois vira o quê? Um dependente também, não só financeiro, mas emocional dos pais. E isso é ruim. Por isso que é importante, Eliana, os pais criarem os filhos, olha bem, gente, para desnecessidade deles. E não para necessidade deles. Porque a maioria dos pais cria os filhos para ficar dependente deles. Tá? Então, quer dizer, o pai inteligente, a mãe inteligente, tem que criar seu filho para desnecessidade. Para que eles não necessitem de você. Tá? Isso é muito importante. E isso é uma questão de maturidade, que vai pesar na maturidade mais tarde. Tá certo? Porque as pessoas acham, viu, Eliana, que maturidade vem com a idade. Lê do engano, gente. Eu conheço homens de 80 anos que são verdadeiro molecão de 80 anos, tá? Então, quer dizer, continua imaturo, tá certo? E às vezes a gente vê criança, viu, Eliana, jovens aí, entrando na adolescente, 14, 15 anos, com um grau de maturidade muito grande, tá certo? Com grau de responsabilidade, são pessoas que se autorresponsabilizam por tudo, tá? E vê velhos aí, pessoa na terceira idade, que fica ainda com características muito imaturas. Esperando demais a mudança do outro, o reconhecimento do outro, e a pessoa fica só se ferindo, né? Porque o que a gente mais encontra nessa vida é ingratidão. Né? Então, uma outra situação que a gente vê também, sinal de maturidade, é nas relações sociais, quando a pessoa tem ciúme de um outro, ou inveja de um amigo, de um conhecido. Isso é imaturidade, porque a gente precisa entender que cada um tem o nosso próprio tempo de crescer. E ao invés de sentir inveja, o que a gente tem que sentir? Admiração. Aquela pessoa, nossa, que legal, que bom, né? Ela está me servindo de modelo para eu também chegar lá um dia. E ciúme, a gente vê muito amigo tendo ciúme um do outro, não é? Ciúme da amizade, se um amigo... Isso é muita infantilidade, mas a gente vê até pessoas mais já adultas que agem como jovens adolescentes. Quando você arruma um novo amigo, a pessoa fica enciumada, começa a falar mal, querer puxar o tapete. Total imaturidade. E aí, falando dessa parte de amigos, uma coisa que a gente também assim acredita, pelo menos no nosso ponto de vista, que é imaturidade, é a pessoa nunca querer sair sozinha. Por exemplo, casais. Está casado, estão juntos e tal. Tudo que vão fazer tem que levar os amigos juntos. Tudo. Toda viagem tem que ir com os amigos. Sempre tem que ter aquele monte de gente perto. Isso é carência afetiva e isso é imaturidade também. Imaturidade até do próprio casal, né? Porque, e às vezes é um dos parceiros que exige isso e o outro parceiro vai aceitando. Então, assim, antes de juntar as tralhas, antes de casar,
Começa a observar tudo isso. Exato. Porque essa pessoa que não vive sem os amigos, ela não é madura para uma vida a dois. Tá certo? E o imaturo é aquele, gente, que quando vai casar, tanto homem quanto mulher, tá certo? Quer levar para o casamento a mamãe ou o papai. Tá certo? Tem que levar a mamãe ou o papai. Quer dizer, casa, mas não deixa de se preocupar e de ter o quê? Aquela mãe ali para cuidar. Tá certo? Então é aquele sujeito, por exemplo... Dependendo, né, da opinião da mãe, do pai, para tudo. E aí sempre assim, mamãe, ó, quando puder você faz um feijãozinho para mim congelar aqui e deixar na geladeira. Mãe, eu gosto do seu bife, então você faz o bife aí que eu vou congelar ele para mim. Então, quer dizer, casa, mas não deixa de ser filho. Olha bem. Então, quer dizer, o sujeito, a maturidade, a gente vê a maturidade no casal, quando esse casal, quando casa, eles deixam de ser o quê? Filhinho e filha da mamãe e do papai. Tá? E passa a ser o quê? Um casal. Tá? Vivendo vida de casal. Tá? E não de filhinho. Tá lá sempre lembrando a mamãe e do papai. Tá certo, gente? Então, quer dizer, igual a Helena falou, questão de ciúme, inveja, quer dizer, porque o imaturo, uma das características dele é exatamente não ter o domínio sobre si mesmo. Tá? Não tem o domínio. Tá? Não tem aquela disciplina emocional que é necessária na maturidade. Tá certo, gente? Outra situação que a gente vê entre as mulheres é ficar em busca de um príncipe encantado. Não é? A pessoa fica em busca de alguém que resolva seus problemas. Na verdade, é uma pessoa que não está inteira, em busca de outro para completá-la. E isso é total imaturidade, total baixa autoestima. A gente até já falou isso em uma das nossas lives, né, Fernando? Sobre autoestima. Então, é preciso sair desse campo de ficar esperando encontrar aquela pessoa que vai te completar. É imaturidade também. Outra característica da imaturidade também, gente, que a gente vê muito, é aquele indivíduo ou indivídua, tá? Ou homem ou mulher, tá? Que não aprende com os erros. Tem dificuldade de aprender com o próprio erro. Tá certo? Então fica repetindo erros. Tá certo? Isso incomoda demais. Isso é imaturidade também. Porque a pessoa madura, qual que é aquela pessoa madura? A gente vê ela quando é aquela pessoa que está sempre procurando ser melhor do que foi ontem. Isso. Quer dizer, hoje eu sou melhor do que eu que fui há 5 anos atrás. E daqui a 5 anos eu vou ser melhor ainda. Tá? Então, quer dizer, a pessoa madura... Melhora contínua, né? Exato. Ela está sempre procurando o quê? Evoluir, crescer. Tá certo? Agora, o imaturo, não. Ele está sempre preocupado com, não, mas eu era assim, eu vou continuar assim. Nada me muda. Eu sou assim. Eu sou assim, vou morrer assim. Tá? Síndrome de Gabriela. Gabriela, né? Cravo e canela. Tá? E tem também a questão da síndrome do Peter Pan. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma tese de um psicoterapeuta norte-americano. O nome dele é Dan Keeley. Tá? E ele escreveu um livro, Síndrome de Peter Pan. E nessa síndrome de Peter Pan, ele delimitou essa imaturidade dos homens, tá? Porque aí, no caso, ele está falando para homem mesmo, tá certo? Então, são esses homens que se preocupam muito com aparecer, com esporte, com isso, com aquilo, tem um grau de maturidade muito grande, um grau de volubilidade, é volúvel, tá? E é superficial, tá? Então, quer dizer... dependente dos pais, né? Dos pais, principalmente financeiramente, tá? Não quer apesar crescer, de ser adulto, tá? Né? Ainda depende dos pais, precisa, é manipulador, porque não cresce. Ele precisa, de alguma forma, manipular os pais para conseguir o que ele quer. Então, esse Peter Pan, né, que é aquele homem que ainda é um menino, não quer crescer, porque crescer o quê? Quer dizer o quê? Ter responsabilidades, assumir os próprios erros. Então, E ele tem medo de abandono, tem medo de fracasso, tem medo da solidão, tem atitudes, gente, narcisísticas, tá?
ele muitas vezes ele tem comportamentos que dá a entender que ele tem um transtorno de personalidade narcisista. Manipula, tá? né, as Manipula, pessoas, quer os dizer, sentimentos das pessoas. ele não enxerga os desatinos de comportamento que ele tem, os distúrbios de comportamento. Você está entendendo? É aquele famoso tio Suquita. Vocês já ouviram falar? Que é aquele que fica mexendo com as menininhas, está lá com 50, 60 anos e fica querendo namorar só menininha de 18 anos. Tá? Então, quer dizer, isso é muito característico. Também. Tá? E maturidade, né? Outra situação que demonstra a nossa imaturidade é ficar mendigando o amor dos outros, sabe? É ficar sempre precisando do amor dos outros. Isso é também imaturidade. A gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente aceita, a gente vê muito isso, mulheres solteiras ou homens solteiros que aceitam qualquer um na vida delas, entendeu? Por quê? Para poder suprir aquele amor que ela mesma não consegue se dar. E aí quebra a cara, né? Quebra a cara. Porque se pegar um, tipo esse narcisista, né? Um Peter Pan, um narcisista mesmo, manipulador, um psicopata, aí pronto, ele acaba com a sua vida em vida. Exato. Entendeu? Você vai ter que rebolar muito para sair desse relacionamento, quer dizer, um desgaste emocional, terrível, financeiro. Então, é tomar muito cuidado. Pare de mendigar o amor dos outros. Treine, faça terapia, o que for preciso para você desenvolver sua autoestima, porque isso é possível. A gente não precisa nascer com autoestima, a gente desenvolve. Quanta gente sofre durante a infância, não é? E fica com a autoestima toda abalada. Mas tem como mudar tudo isso. Essa é a boa notícia. Essa é a ótima notícia, tá bom? Tá. Então, é imaturidade ficar mendigando o amor dos outros, viu? Ótimo. E isso é importante a gente conversar com a nossa criança interior, porque quando a gente fala de imaturidade, a gente não quer que para a pessoa amadurecer, que ela mate a criança interior dela, não. Porque a nossa criança interior é ela que traz criatividade, imaginação, alegria, cores para a nossa vida. A gente tem que também estar alimentando essa criança, mas é ela no lugar dela, entendeu? E o nosso lado adulto ali brilhando, atuando na maior parte do tempo da nossa vida. Né? Exatamente, porque essa criança interior é que nos dá força, muitas vezes, para a gente criar e ir à frente em busca dos nossos sonhos. Empreender, tá certo? Né? Então, quer dizer, é muito importante a gente manter essa criança nutrida. Olha bem, você nutrir essa criança interior. De quê? Tá? De amor próprio. Amor próprio. Tá? De amor, afeto. E o que a gente sempre fala, autoestima, a gente pode adquirir. Assim como a imaturidade também, a gente pode trabalhar ela para se tornar maduro. Então, quer dizer, você pergunta, tem tratamento? Tem solução? Tem. É só a pessoa começar a olhar para ela mesma e buscar ajuda em livros, procurar ler mais, parar de ficar vendo só televisão, tá certo? E procurar buscar o quê? O crescimento interior. E aceitar que a gente tem que ter uma melhora contínua na vida. E buscar essa melhora contínua. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É o que os japoneses chamam de Kaizen, né? Essa melhora contínua. E é interessante porque melhora contínua, gente, é ter ambição. E ambição é maduro, é uma posição de maturidade. Sabe o que é imaturidade? Ganância. Aquilo que você acha que é só para você, entendeu? Mas a ambição é justamente o que o Fernando falou, é essa melhora contínua. A gente precisa ter, precisa querer. E muitas vezes a gente vê homens e mulheres que agem como criança, achando que a vida vai dar tudo o tempo todo, e cobram da vida. E reclamam, não, a vida não é justa comigo. Como assim? Você faz por merecer essa justiça? Não é? Então, assim, a gente precisa observar muito isso. Outra coisa que eu estou lembrando aqui, que eu vejo pessoalmente como imaturidade emocional,
São as pessoas, principalmente hoje que existem as redes sociais, a ostentação nas redes sociais. Isso é uma grande imaturidade. E a ostentação de tudo, de bens materiais, ostentação do próprio corpo, né? Que a pessoa fica ali se expondo daquela forma. Para quê? É baixa autoestima e total imaturidade, porque ninguém precisa disso para mostrar o próprio valor. Mas tem gente que acredita que é isso que vai mostrar o quanto. Por quê? Porque vai ganhar um monte de likes, né? Quanto mais pelada a pessoa tiver na rede social, mais likes ela ganha, não é? Mas é imaturidade. Exato. Tá? Então, assim, é muito bom a gente ficar antenado com isso e não alimentar a imaturidade dos outros. Exato. Viu? A gente deve alimentar coisas que são produtivas, que melhoram, que quando a gente vê, quando a gente assiste, vai levar a nossa vida para um outro nível, mais alto, melhor. É isso aí que a gente precisa incentivar. E a gente vê muita coisa boa na internet, nas redes sociais, mas é muita coisa. Isso. Graças a Deus, a gente vive um tempo que é difícil dizer assim, não dá para mudar, não dá para ser melhor. Dá. E só de seguir coisas boas, dá. É que a gente, por imaturidade, a gente passa horas assistindo videozinhos do Reels, do TikTok, que ficam segurando ali. Se a gente bobear, a gente não sai daquilo. Isso. Né? E lembrar, gente, que a imaturidade ela é sempre burra. Olha só. Porque uma das características da imaturidade é a teimosia. Teimosia é burrice. Quer dizer, você quer manter ali tal, coisa e tal. Então, quer dizer, é burrice. Tá? Então, vamos procurar o quê? Melhorar o nível. Tá? Melhorar, estudando, procurar ajuda, quando precisar, tá certo? E lembrar que vida perfeita, gente, a gente só vai encontrar no Facebook ou no Instagram. Tá? Porque aqui nós estamos falando também no Instagram. Tá certo? É outra então, característica né, da imaturidade, é achar que vai encontrar perfeição no corpo, né? Na vida a dois. Outra característica também aqui nós estamos falando em rede social. Tá? Outra característica que a gente vê que é muito imatura é a pessoa ficar usando filtro. Não, eu vou fazer uma live ali no Instagram, eu ponho um filtro. O Instagram tem filtro. Mas o filtro vai tampar o quê? Buraco no rosto? Vai tampar ruga? Vai tampar no quê? O quê? Vai tampar a idade da pessoa? Então, quer dizer, isso é maturidade, gente. Ficar usando filtro para tampar fugir do próprio espelho, os defeitos. Né? Quer dizer, você está usando uma persona, uma máscara. Tá? E isso não resolve nada. Tá certo? Então, outra característica da imaturidade é a pessoa ficar sempre se mascarando com aquilo que ela não é. Tá? Ou que é aquilo que ela não tem. Tá certo? Beleza. Vamos ver alguma pergunta aí? Vamos. Deixa eu ver aqui. Obrigada a todos que estão aqui também, no nosso Instagram. A Bianca comentou, Madalena chegou também. Bianca, boa parte desses homens, mamãe, são assim por causa das mães que não querem que eles sejam autônomos emocionalmente, porque elas querem que esses filhos lhes façam companhia. Verdade. Você falou uma grande verdade, Bianca. Viu, Bianca? É verdade isso. E nós falamos aqui também, por isso que os pais têm que criar os filhos para desnecessidade. Isso aí é a mãe nota 10. Isso. Tá? A mãe nota 10 é que cria o filho para o mundo. E não fica criando filho, porque isso é imaturidade das mães, dos pais, pensando assim, na velhice esse filho vai me servir. É uma grande imaturidade, é motivo para ter uma grande decepção, para ficar cheio de mágoas no coração, porque meu pai sempre dizia isso, meu pai, psiquiatra, Elias Barbosa, ele sempre dizia o seguinte, se você não quer passar por decepções na vida, do ser humano, espere somente duas coisas, coices e alfinetadas. Isso é maturidade. Que vier de bom, você está no lucro, aí você agradece. Gente, isso é maturidade. Esperar coisas dos filhos, esperar gratidão, esperar o melhor,
sabe? Você tem que estar tranquilo em relação às pessoas, porque você está lidando com seres humanos. A gente também dá coice, a gente também dá alfinetada. O que a gente fica esperando dos outros? Então, a Bianca falou uma grande verdade. Elas criam, muitas vezes, esses meninos para ficarem ali achando que vão ter essa companhia. E o que acontece? São filhos frustrados, né? Infelizes, porque chega uma hora, eles começam a ver, às vezes, colegas de aula que são bem-sucedidos, independentes, que não precisam do dinheiro do pai e da mãe, e eles estão lá ainda dependendo do pai e da mãe. Isso gera uma grande frustração e infelicidade. A minha imaturidade, a Bianca diz, é precisar que alguém me diga, vai. Depender do quê? Da aprovação, do incentivo dos outros. Sabe o que você tem que fazer, Bianca? Ir para frente do espelho, dar um abraço apertado em você, falar, vai, você vai conseguir. Entendeu? Isso é muito importante. É o espelho, é fazer as pazes com o espelho. Exato. Tá bom? É apaixonar por si mesmo. Sim, é isso aí. Antônio, boa noite, parabéns pela excelente palestra. Obrigada, Antônio. Obrigado, viu, Antônio? Um abraço aí para você. Isso, e ele fez uma pergunta. A imaturidade está associada à baixa elevação moral ou são conceitos distintos? Boa pergunta, Antônio. O que você acha, Fernando? As duas coisas andam juntas, tá? Porque uma característica da pessoa madura é a elevação moral dessa pessoa. Essa pessoa madura, ela está sempre buscando o quê? Uma evolução moral, tá? Uma reforma moral na vida dela. Tá? E o imaturo ele não liga para isso. A questão moral para o imaturo passa batida. Tá certo? Ele não preocupa com isso. Tá? Ótima pergunta. Ótima pergunta, muito bom mesmo. A teimosia é um agravante da imaturidade, o Alisson? O Alisson, a teimosia faz parte da imaturidade, tá? Ela faz parte. É aquela pessoa que não aprende com o próprio erro. Tá certo? E a gente tem dificuldade. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né, a obstinação com a teimosia. Porque quando a pessoa é obstinada, ela insiste em alguma coisa, mas quando e quando ela vê que aquilo realmente vai dar frutos. E a pessoa teimosa, não, ela está vendo tudo andando para trás, as pessoas avisando, e ela continua imatura. Quer pagar para ver, né? E foi bom a Eliana falar isso, porque muitas vezes tem uma teimosia para o lado bom também. Sim. Tá? Tem cientistas, grandes cientistas, por exemplo, Albert Sabin. Albert Sabin, que criou aquela vacina contra a poliomielite. Ele foi obstinado, foi teimoso. Ele foi lá insistindo até teimosia conseguir. No bom sentido. No bom sentido. Aqui nós estamos falando de teimosia no sentido da burrice. Tá? Com certeza. A Jeane, que bom, Jeane, você aqui conosco, nossa professora de faculdade, né? Coisa boa. A Bianca disse assim, eu vi um Peter Pan no supermercado, fingia não saber colocar as coisas nas sacolas e fazia cara de coitado para a moça do caixa colocar. Pois é sempre assim, né? Um mimado. É um mimadinho que você viu. E falta também, viu, Bianca, de cidadania. Que é uma coisa que me irrita muito quando eu vou ao supermercado, é ver gente folgada. Enquanto lá o atendente, o que está ali no caixa passando, ele tem que passar as compras no caixa e ainda tem que ficar abrindo saquinho e colocando as coisas, e a pessoa fica de braço cruzado olhando. Quer dizer, falta de cidadania e imaturidade também. Tá? E mimadinho esse Peter Pan. O Rodolfo, tudo bom, Rodolfo? Eu cancelei minha conta do Facebook em 2019. Parabéns, viu? Parabéns, você é corajoso, fez muito bem. A gente usa redes sociais, nós dois, para o nosso trabalho, profissional, né? Para divulgar, para colocar mensagens positivas, mas a vida pessoal vocês já devem ter percebido. A gente raramente coloca alguma coisa, né? Porque não interessa também. Né? A Rosalva, tudo bom, Rosalva? Boa noite. O Alisson disse, não utilizar o tempo proporcionalmente
para trabalho, lazer, família, religião e aprendizagem de coisas novas também é sinal de maturidade? Boa pergunta, muito boa. Muito bom. É sim, a gente precisa aprender a dividir, né, a nossa vida em todos os campos, até porque se a gente coloca toda a nossa energia só num campo e de repente a gente perde aquilo, a gente vê isso acontecer muito com os homens e com o trabalho, não é? Esquece tudo, família, lazer, não diverte, religião e fica só focado no trabalho. E se perder esse trabalho? Aí é como se tivesse morrido, entra em depressão. Então, ou quando aposenta também, né? A gente vê isso acontecer também, entra em depressão. Então, é imaturidade, sim. Boa pergunta. Ao contrário, a pessoa que sabe planejar a vida dela em todas as áreas é uma extrema maturidade. Isso. Tá certo? O Antônio, obrigado pela gentileza em responder. Abraço, Antônio. O Alisson comentou também, a teimosia no bom sentido, gosto de chamar de perseverança. Isso, maravilha. Também. Perfeito, obstinação, perseverança. Muito bom, tá. Boa lembrança. Bom Ana sentido. Cláudia, boa noite. Grande aprendizado para nós. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigado. A Rosalva, quando uma filha sai de casa, não me disse onde mora, perguntei se está precisando de algo, ela me disse, faz de conta que ela morreu. Eu não entendi se você está perguntando alguma coisa, Rosalva. Isso aí mostra, eu não sei se você quer dizer sobre ingratidão de filho, tá? Talvez seja, mas né? uma das características, por exemplo, de uma pessoa extremamente madura é aquela pessoa que faz as coisas por qualquer pessoa sem esperar gratidão. Tá certo? Então, quer dizer, quando você não espera gratidão, não vai doer tanto, né? Você está sendo maduro. Por quê? Porque você sabe que tudo que você faz tem a lei de causa e efeito. Tá? Você fez o bem, você vai colher o bem. Agora, não necessariamente da pessoa que você fez o bem. Pessoa. Mas vem através do universo, de várias fontes. Tá certo? Tem um artigo no meu site, elianabarbosa.com.br, que é sobre filhos ingratos. Gente, desde 2015, quando eu coloquei esse artigo lá, todos os dias de todos esses anos, é o artigo mais lido, mais acessado. Por que será? Porque está cheio de filhos ingratos nesse mundo. E lembrar que a pessoa que é madura emocionalmente, espiritualmente, ela é muito grata. Ela reconhece cada pequena coisa que é feita para ela, seja quem for que fizer. Então, assim, filhos ingratos são filhos totalmente imaturos, vão precisar passar por muita dificuldade na vida para poderem valorizar tudo que eles já tiveram. Agora, é um problema deles. Os pais fizeram o que podiam, né? Dentro do que podiam fazer. Então, fique tranquila, viu? É o que eu falo, pai de filho ingrato tem que dormir com a consciência tranquila, tá certo? Tranquila. Tá? Porque aquele filho ele vai aprender com o mundo. A vida, né? Ué. O Fernando disse... boa noite, doutor e doutora, todos aqui conosco. Hoje eu atrasei, mas chegou. Depois você assiste o começo, tá bom? E obrigada aí você pedindo os likes, gente. Muito obrigada. Compartilhem com seus contatos, viu? Depois vocês entrem nesse perfil do Fernando ou no meu, do YouTube, que tem todas as lives que a gente já fez. Nesse meu perfil aqui do Instagram também tem as lives que a gente já fez. Temas interessantíssimos. Isso, lá no meu canal, gente, e vocês entrando no meu canal, vocês vão ver lá uma playlist só com as lives. Tá Acho certo? que você pôs também no meu, né? E lembra, viu, gente? Playlist a gente pode compartilhar. Olha bem. A própria, né? É só entrar na playlist, lá na playlist já tem um íconezinho de compartilhar. Então, quer dizer, você pode compartilhar com uma pessoa que você gosta, tá? Toda a playlist de uma vez só. De uma vez só. Tá certo? Isso é muito bom. É muito interessante. A Rosalva completou aqui que até a calcinha ela lavava para ela. Tem um mês que choro pelo descaso da minha caçula. Pois é triste, mas isso infelizmente é muito comum. Ela vai precisar da vida para ensiná-la, viu? E perdoar, você trabalha o perdão.
tá? Que vai fazer bem para você. E o auto-perdão, porque talvez em algum momento você pode pensar assim, Rosalva, como eu fui boba de fazer tudo isso, não é? Perdoe-se também. Você fez com amor, com a intenção de fazer o melhor. Se ela não valoriza, entrega para Deus. Coloca, uma dessas semanas anteriores, a gente ensinou a pessoa a ter uma caixinha escrito CDC, coisas para Deus cuidar. E lá você coloca tudo que não tem jeito, você não pode fazer mais nada. Coloque lá a sua filha, o comportamento dela, coisa para Deus cuidar. Só Deus, tá bom? Certo. Não adianta ficar reclamando, falando, fiz tudo por você, é pior. Isso é bobagem. Tá, Rosalva? É perda de tempo, tá bom? O Fernando, o Elton colocou assim, creio que falta ação dos pais quanto à firmeza moral para a educação de seus filhos e filhas. Daí temos gerações mimizentas, que tudo depende de alguém para resolver a vida para elas. Exatamente, perfeito. Elton. É isso mesmo que está acontecendo. É falta de limite, falta dos pais ensinarem. Então, Fernando falou isso no começo. Então, deixar os filhos se frustrarem um pouco. Exatamente. Tá? Então, a frustração é muito importante na educação dos filhos. Tá? E os pais, eles têm que se unir. Pai, homem e mulher, pai e mãe. Tá? E colocar o quê? Procurar hierarquizar a família. Tá? Então, pai e mãe têm que valorizar um ao outro, para os filhos verem isso. Tá? Então, quer dizer, que tem que deixar bem claro que quem manda em casa é papai e mamãe. Tá? Certo. É isso aí, então, gente. Acho que já deu, né? Deu, o nosso tempo. Acabou aí, né? Isso. Alguma pergunta a mais, se tiver? Gente, obrigada por estarem aqui com a gente ao vivo. Obrigada aqui no Instagram também, pela presença de vocês. Esse vídeo fica gravado no Instagram, fica gravado aqui também. E, por favor, compartilhem com seus contatos, com seus afetos, porque esses temas, eles podem fazer diferença na vida, né? De quem está assistindo, trazer esperança, porque quanto mais a gente compartilha, mais as coisas voltam, né? Para a gente. Então, muito obrigada.